Bom, pessoal, vamos continuar a narração, correto? A gente conversou um pouquinho sobre o fato, que é o que ocorre, aquilo que provoca a criação de uma história, e agora, depois disso, personagens, tipo de personagens, não é, que atuam, eles são responsáveis pelas ações e por um segredo da narração, mudança. O texto narrativo tem que ter mudança, coisas acontecendo, porque se isso não ocorrer, ele fica na mesmice. É o tipo de texto, ou de novela, ou de filme que a gente diz que está, aspas, enchendo linguiça, fecha aspas. Nada de novidade, nenhum movimento novo. Mudança. E as mudanças, quem são responsáveis pelas mudanças? As personagens, os assuntos, os fatos, as situações, correto? E tudo isso produz o quê? Para que seja um texto narrativo escolar, o texto narrativo do romance, da novela, das histórias. Conflito. Essa palavrinha conflito, a gente precisa ficar ligado nela. Porque quando a gente vai para a aula de história, a palavra conflito nada mais é do que aquilo que precede uma batalha, precede uma guerra, provoca tudo isso. Essa palavra conflito, essa palavra conflito, na narração, olha aqui, ó, mistério. Algo a ser resolvido, aquilo que deve ser desvendado. A gente comentou do João na outra aula, a personagem, o protagonista João. Qual era o conflito dele? Ele descobrir quem eram seus pais biológicos, pois ele era adotado, não é? Qual é o conflito quando temos aí bandido e mocinho, não é verdade? Ah, o bandido é o antagonista e o mocinho é o protagonista? Não, às vezes não. Às vezes você vai contar a história de uma personagem, uma personalidade histórica, por exemplo, como Al Capone, não é? Socialmente falando, ele tem um lado meio negativo, correto? Mas o enredo, que nós vamos ver já, não é? Todo o movimento da trama, Al Capone é o protagonista. Antagonista na situação do Al Capone é o policial. Olha só, então o mocinho e o bandido, às vezes, eles se encontram em uma situação, mas nada é definido para que eles sejam protagonista ou antagonista. Isso vai depender da trama, vai depender do direcionamento, vai depender da história que você quer contar, você, meu mais novo e amigo escritor. E aqui a gente tem o conflito, então. No caso da narração, conflito é um mistério, algo a ser resolvido, esclarecido, contado, diagnosticado para o nosso leitor na hora certa. Está correto? Então, eu crio esse conflito aqui através de quê mesmo? Dos fatos, das ações das personagens, não é? Obviamente, tudo sendo contado por um narrador, que nós já comentamos, os tipos de narrador. Vamos nessa? Olha logo em seguida. Quando eu tenho personagens atuando, agindo, essas personagens vão estar em algum lugar, correto? Em algum espaço daqui, que é o ambiente, é o cenário onde ocorre a trama. E aí a gente pensa em uma coisa muito nítida nesse momento. Onde é que eu tenho a descrição aqui presente? No espaço e na descrição das personagens, tá? A descrição está presente aqui, o ambiente, o cenário. Devem se lembrar, no nosso desfecho, na finalização das dicas de descrição, que nós colocamos a situação de uma época, uma moça com vestido de renda, o local, o ambiente, um gramado e um casarão, que chegavam as carruagens. Observa que eu criei o espaço para a gente entrar na história, para a gente se infiltrar na história, sentir a trama. Então o espaço é interessante por isso, um cuidado especial com ele. E outro detalhe, quanto mais informação nós damos, mais claro fica toda a trama para o leitor, até o momento que ele vai descobrir qual é o mistério, resolver o conflito, não é? E reforçar toda a mensagem. Não é isso? Vamos lembrar bastante isso. É simples. Pense em um filme de suspense. Raramente você vê um filme de suspense com arco-íris, estrelinhas, não é? E fadas. Você vê isso num filme infantil. Isso não significa que não possa existir um momento no filme. De repente podemos ter psicopatas caminhando em um parque infantil, mas o
clima é outro, a tensão é outra. Então, a gente sempre que faz a adaptação é interessante. Quando vem dessa maneira diferente, como eu dei o exemplo agora há pouco do rapaz no parque infantil, é a surpresa, é mostrar que os momentos podem ocorrer em qualquer lugar, uma situação nova, tá bom? Vamos nessa. Então, o espaço é esse movimento todo necessário para informar melhor e para adaptar melhor a mensagem e a sua história. Olha o tempo, não é? Espaço, tempo para as mudanças, para os episódios, acontecimentos e assim por diante. Temos dois tempos que a gente considera, o cronológico e o psicológico, não é? Cronológico, lembrem cronômetro, relógio, é o tempo real. Alguma coisa aconteceu de manhã, depois à tarde outra e à noite outra coisa, ou outro episódio, ou outro fato provocando as ações. Olha o psicológico, o mental. Atenção agora, hein? Real, mental. O psicológico é o da lembrança, é o famoso flashback, que todo mundo já ouviu falar uma vez, não é? Quando a personagem está, por exemplo, na hora do almoço, que é o tempo cronológico, lembrando-se de algo que passou, não é? Então, ele tem o tempo psicológico, o mental, tá certo? Ele tem um momento em que ele se recorda de algo e volta para aquele mesmo momento da história, findando o almoço para continuar o dia. Então nós temos esses dois tipos de tempo, que um fortalece bastante o outro. Existem alguns casos de narrativa, não é, que o início da narrativa mostra uma determinada situação, um local. E logo na sequência, essa história vai para o tempo mental da personagem. Conta toda a história mentalmente até chegar naquele momento de novo. Isso é tempo psicológico. Toda a história foi contada em um tempo passado, mas sendo ocasionada naquele momento. Eu estou aqui lembrando algo. Esse é um movimento interessante para a gente lembrar, tá? Então esses tempos são para a gente analisar também. Vamos nessa? Agora a gente finalizou esse lado aqui, batemos um papinho sobre isso, revisando conflito, o mistério, algo a se resolver. Nada aqui é negativo. Eu posso observar uma narrativa em que as pessoas estão em busca do amor perfeito, tá? Então, esse mistério vai se resolver, esse antagonismo deles com eles mesmos vão chegar numa finalização interessante aqui para resolver. Em algum lugar adequado a isso, obviamente, e o tempo que eu quero escolher para contar a minha história, tá? Eles andam juntos aqui, tá bom? Eu acho que você sempre tem que pensar o seguinte, meu querido, você tem que pensar assim, ó, meu querido ou minha querida, você tem que pensar assim, onde é que eu posso encaixar o cronológico ou psicológico para que aquilo funcione, tá? É a necessidade de deixar clara a história e ao mesmo tempo curiosa para descobrir isso aqui, tá feito? Então esse é um primeiro momento na nossa continuação da narração e agora a gente vai para um outro bloco de anotações. Olha lá, enredo, clímax, desfecho. Vamos observar um pouquinho cada um desses itens, lembrando que eles caminham juntos, todos eles, hein? O fato, as personagens, os fatos que ocorrem, que provocam a atitude das personagens. Falamos agora mesmo das mudanças, não é? Aí nós temos o conflito, que é o mistério, e tudo mais que você já viu, tá certo? Espaço, tempo, vamos lá. E o que me entendo eu por enredo? O que significa entendo? Nossa, para, cara. Me enrolei com me entendo aqui. Pode ir direto ou você volta aí? Pode ir direto. Vamos lá. Continuando a segunda coluna da narração, dos itens da narração, do módulo de hoje. Enredo, clímax e desfecho. Todos eles fortalecem uns aos outros. Conflito existe porque sem o conflito não é narrativo, não é? Personagens para ter o quê? Ação, atitude, reação, consequência, e assim a gente começa a entender o enredo. Olha só, enredo. A definição, encadeamento de ações. Tudo bem. Ou seja, o que é que vai acontecer agora para aquilo que vai acontecer depois, para aquilo que vai vir de surpresa. Sabe quando você tem um livro que a personagem desaparece no primeiro capítulo e ela volta
lá no penúltimo capítulo, de repente, para resolver tudo, ou responsável por tudo que aconteceu, escondidinha ela ficou na história. É mais ou menos isso. A gente entende o que é que vai acontecer agora com o que vem depois. Encadeamento de ações. Olha o que está colocado aqui para a gente também. Ó. Anterioridade versus posterioridade. De certa forma, aqui é uma dica rápida das características. Isso tem uma relação direta. Por quê? Anterioridade, o que está acontecendo agora na minha história para poder acontecer o que vem depois. Então, quando a gente fala versus, anterioridade versus posterioridade, significa nada mais, nada menos que eu estou preparando, que elas estão em conflito para no final ficar tudo esclarecido. Então é encadeamento de ações, o que vai ocorrer em que momento. As personagens vão fazer o que em que momento. Não é? As mudanças vão ocorrer de que maneira? E aí a gente vai tendo a trama da história, da narrativa. Linear e alinear. Linear, um texto linear, sem mudança. É como se ele fosse apenas cronológico. Claro que o cronológico a gente viu que o psicológico está nele em alguns momentos. Quando ele para, a pessoa lembra e volta, o flashback. O linear tem isso. Tem o tempo psicológico. O alinear, a gente precisa ficar um pouquinho atento. Presta atenção. Eu leio um livro, e a hora que eu estou lendo esse livro, o primeiro capítulo dele é um filme que eu vou assistir. Ao primeiro momento do filme, eu estou em 2050. De repente, esse filme corta a imagem, o meu capítulo acaba e eu recomeço a leitura ou o episódio do meu filme, o momento do meu filme em 2000. Depois 2020, depois 1900. Isso significa alinear, a história se deslocar, tá? Esse é o forte do linear, tá bom? A história se desloca. Tempo psicológico, a história ocorre em um determinado local, em um determinado ambiente, se muda de ambiente, é uma consequência de anterioridade e posterioridade, e aí ela vai se formando. O alinear, o anterioridade e posterioridade funcionam como? Meu texto ou a minha história caminha por épocas isoladamente, mas a soma das informações e das mensagens culminam em um desfecho, em uma finalização, resolvendo tudo o que é preciso. Está correto? Então essa é a ideia geral de linear e alinear na responsabilidade do encadeamento de ações para tudo que ocorre em um momento possibilita o que venha a ocorrer depois. Então aqui nós conversamos sobre enredo. Clímax e desfecho é quase ao mesmo tempo. Quer ver só? O que significa o clímax da história? O ápice da história, não é? Onde tudo se esclarece, o momento em que tudo se esclarece. Não é? E o desfecho, fim, olha lá que bonitinho, a finalização. Quando tudo já está tranquilo na história, acabou. Vamos pensar um pouco, agora vamos refletir sobre a mensagem. Por isso que é bom leitura. Provoca os nossos neurônios para entender melhor a vida, as possibilidades e assim por diante. Isso foi citado na nossa primeira aula da importância da leitura, a inteligência, a reflexão e assim por diante. Vamos aqui agora. Dá uma olhadinha nesse quadro que a gente fez aqui, não é? Como disse o meu amigo Luciano, a onda. Tenho duas ondas aqui, né? Tá? Essas ondinhas aqui, tá bom? O que acontece com elas? Olha só, nós dividimos da seguinte maneira. Esse primeiro momento aqui seria o da apresentação, tá? Apresentação. A partir daqui, esse momento liso, que ele vai subindo, a gente chama de complicação. Ou seja, o conflito é exposto na história como exposto. Ele é jogado para que o leitor fique ali atento e curioso para saber o que vai acontecer. Então, apresentação, complicação, que seria o conflito, aí chega aqui no ápice da história, que é o clímax, onde tudo se esclarece. Aqui está o clímax, esse C, tá? E, na sequência, eu tenho mais um capítulo no caso de um livro, mais um capítulo no caso de uma novela, aí ou aparecem letreiros assim, 10 anos depois, no caso de um filme, e aí eu vejo o desfecho, vai acontecendo. Nesse aqui de baixo, o clímax e o desfecho acontecem ao mesmo tempo. Vamos comentar algumas situações. Vamos aqui, primeiro nesse de baixo, que a gente já está nele. Quando isso ocorre? Quando você está lendo o seu livro e naquele capítulo final,
tudo se esclarece e com o esclarecimento do conflito que a gente viu agora há pouco, não é? Do mistério, não é? Daquilo do que é desejado pelas personagens, morre ali a história, finalizou, todo mundo conseguiu o que queria. No caso de um filme, é quando tudo é esclarecido e começam a subir as letrinhas de créditos do filme, não é? É, por assim dizer, o desfecho junto com o clímax, no mesmo momento, tá bom? Agora vamos aqui. Quando é que ocorre esse tipo de situação? Clímax e depois de um tempo o desfecho, tá? Em que momento ocorre? É tão natural isso que a gente às vezes nem percebe. Primeiro momento, o clímax vem aqui e aí eu tenho algum tempo depois contando uma consequência. Presta atenção no que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar uma caneta como se fosse um compasso. Aqui eu tenho ele parado e é como se fosse um reflexo, ó, tá? Um reflexo, ou seja, uma consequência. Volta um pouquinho para cá. Anterioridade e posterioridade. Até o clímax, a anterioridade e a posterioridade são responsáveis por deixar a história curiosa, para a gente resolver tudo. No caso pós-clímax, é consequência. O que foi que aconteceu aqui, porque vai acontecer lá. Mas tem mais um detalhe ainda, quer ver? Eu vou falar agora. Em alguns casos, esse momento do clímax até o desfecho, ele é apenas uma referência, uma confirmação da finalização da história. Em outros casos, o exemplo que eu dou, que eu acho que é 90% das pessoas sabem disso, Harry Potter. Quando você tem um livro do Harry Potter, ele é finalizou, na verdade, uma trama, um conflito em todo aquele ambiente, cenário, preparado para aquela, né, imagem toda que a gente vê nos filmes, está tudo descrito ali nos livros, né, com os adjetivos adequados, tudo ocorre ali. Quando finaliza-se uma trama de Harry Potter, um livro dele, sempre tem um comentário ou algum indício de que algo vai ocorrer novamente. E aí ele volta para a escola e tem alguma ligação com mais alguma informação que já foi dita em algum momento. Essa situação é quando eu tenho continuidade. Capítulos de seriados, não é? Tá correto? Filmes que têm 2, 3, 4 partes, tá? E que são ligados. Claro, às vezes existem livros, filmes que têm 2, 3, 4 ou 2, 3, 4 partes, mas eles são independentes. Apenas segue o quê? A personagem principal, a vida dela que mudou e assim por diante. E não o enredo em si, ou seja, a trama em si. Mas, normalmente, quando eu tenho esta situação, é porque eu deixo uma ideia, um indício do que pode aparecer, na verdade, do que aparece numa próxima obra. Tá? Esse é um detalhe. Para você que está pensando agora em escrever um texto, como escritor que você é, e assistindo o nosso curso, as nossas dicas aqui, depois vendo o nosso curso no Gramática Online, tanto do Dilson Catarino, não é, da parte de gramática, o nosso aqui de produção textual, você pode escrever, botar para fora o que você pensa, o que você sente. Isso é muito bom, é vida. Mas, no caso da escrita para o vestibular ou da escrita, né, na escola, o que é que eu faço em 30 linhas? O mais comum é este, mas nada impede deste aparecer, tá? O clímax antecedendo o desfecho. O que ocorre é o seguinte, que eu vou repetir. Quando eu tenho 30 linhas, quando eu tenho 60 linhas, eu tenho que finalizar ali a ideia, não é? Aí é interessante eu pensar que esta parte aqui é um reflexo dessa e são consequências, anterioridade e posterioridade. Pós-clímax. Tá correto? Vamos lembrar bastante disso? Então tá bom. Olha só, a gente finaliza aqui as características da narração. Resumidamente, com uma dica para você, né? Com todas essas dicas para você poder utilizar. No próximo módulo, um texto narrativo com exemplos, um pouquinho de cada item que nós falamos das características. Tá legal? E aí a gente volta a conversar. Obrigado! Até já! Tchau!